Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Rodrigo Nesme, diretor de educação da SaferNet Brasil, e com muito orgulho vou moderar esse painel, que na verdade foi uma proposição nossa da SaferNet, junto com o Ministério Público Federal, doutora Priscila aqui representando o Ministério Público Federal em São Paulo, e muito feliz de ver, inclusive, Laís, aí os frutos do programa IOF, do CGI, do qual a SaferNet, especialmente o meu colega Thiago Tavares, foi e continua sendo um grande entusiasta para tornar possível a amplificação da participação direta de jovens nesses debates sobre governança da internet. Então, eu queria, de imediato, agradecer o aceite do convite pelos nossos panelistas, que eu vou apresentar rapidamente, e dizer que esse tema do bem-estar e saúde emocional, no contexto da governança da internet, nos parece cada vez mais fundamental, e agora, na pandemia, a gente submetendo o painel lá durante e no auge ali da pandemia, a gente considerou que faria todo sentido puxar essa discussão no formato multissetorial, que é tão particular e importante do Fórum da Internet no Brasil, do qual tenho o prazer, junto com a SaferNet, de participar de todas as edições até hoje. Então, eu queria, então, combinar, né? A gente vai ter a presença hoje aqui dos panelistas, no formato que a Laís explicou. A gente vai ter a fala da Luísa, do CETIC.br, o órgão que faz pesquisas pelo CGI-NIC-BR. A gente vai, em seguida, ter uma fala da doutora Priscila, do Ministério Público Federal em São Paulo. Depois a gente vai ouvir Daniele Fontes, nossa super parceira, que está aqui com a gente também, do Facebook. E depois a gente vai ouvir Karen Scavacini, também especialista no tema da saúde mental e suicídio, para que a gente possa, então, abrir para as perguntas, e fico muito feliz. Então, a gente pensou esse painel para debater essa intensificação do uso da internet no contexto da Covid e discutir, né, sabendo que o isolamento físico provocado pela pandemia não significou obrigatoriamente isolamento social, porque justamente pela potência da internet de conectar as pessoas e permitir ações remotas, a gente tem visto essa intensificação do uso da internet nas várias faixas etárias, mas também intensificação de desigualdades e também intensificação de vulnerabilidades dos usos excessivos, das questões relacionadas à saúde mental e bem-estar, que já impactavam antes as nossas vidas, e agora com a intensificação do uso, inclusive por pessoas que não tinham tanto hábito de uso da internet, a gente acredita que nos faz mais necessário ainda esse debate. Então, apresentar também meu colega Guilherme Alves, que vai fazer a relatoria do nosso painel. Então, sem mais, eu queria de novo agradecer ao convite aceito por todas e todos. E vamos lá, então. Gostaria de começar com a Luísa, por gentileza, Luísa Adib, que vai poder se apresentar também um pouquinho melhor e compartilhar com a gente os dados do CETIC.br em relação a justamente essa dimensão de saúde mental e bem-estar que está presente em algumas pesquisas bem importantes do CETIC. Então, por gentileza, Luísa, a palavra é contigo. Fique à vontade. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todas e todos. Queria começar em nome do CETIC, agradecendo mais uma vez pela oportunidade desse espaço de debate, também de apresentar alguns dos dados que nós produzimos no CETIC, em especial da Kids Online. Eu coordeno a Kids Online Brasil. Dessa vez a gente está em um formato diferente, mas eu acho que o próprio formato diz muito sobre a importância de que a gente levante evidências. Pode passar o slide, por favor? Levante evidências, né, sobre o acesso e uso da internet no país. E a gente faz isso no CETIC a partir da perspectiva de indivíduos e também de organizações em várias áreas, né? Temos CETIC educação, saúde, cultura, governo eletrônico, empresas, e a gente sempre preocupado com metodologias internacionais que permitam a comparabilidade do cenário nacional com outros países, né? Pode passar, por favor? Eu vou tentar ser bem breve, a gente levanta uma série de indicadores, mas vou tentar respeitar o tempo para que a gente consiga um espaço para debate.
Falando sobre a Kids Online Brasil, é uma pesquisa que tem como objetivo levantar evidências sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no país. Então, a gente quer entender como crianças e adolescentes lidam com riscos e oportunidades nesse ambiente. A gente considera a população de 9 a 17 anos, uma pesquisa de abrangência nacional. A gente também fala com pais e responsáveis. E é importante que a gente destaque que a coleta dos dados, ela foi feita no período anterior à pandemia, né? A coleta foi de outubro de 2019 a março de 2020. A gente encerrou o campo e logo em seguida começou a pandemia. Então, a gente tem um retrato bastante atual do cenário em que nós fomos, né, acometidos por essa crise sanitária. O próximo, por favor. Trago aqui brevemente falar brevemente do quadro metodológico que a gente adota na pesquisa. Ele foi desenvolvido pela London School, pela Global Kids Online, e eu gosto sempre de iniciar por ele, porque aqui a gente tem aspectos muito fundamentais que precisam ser considerados quando a gente está levantando dados e fazendo análise sobre a participação de crianças e adolescentes online. Além da identidade, né, a gente precisa considerar as condições de acesso, então, os lugares de acesso, a qualidade da conexão, os dispositivos disponíveis, e também o nível, né, o contexto em que a criança e o adolescente se inserem, nível social e nível nacional. Então, a relação com família, com pares, com educadores, e a própria disponibilidade de políticas públicas, o contexto nacional de inclusão e de desigualdades, e tudo isso ficou muito evidente nesse momento, né? O quanto a comunidade em que a criança e o adolescente se insere e a própria disponibilidade de políticas e o contexto nacional também impactam o aproveitamento de oportunidades e o bem-estar de crianças e adolescentes, e também precisam ser considerados para a garantia de direitos na era digital. Próximo, por favor. Então, trazendo primeiro indicadores em relação à conectividade, a gente tem que, em 2019, 89% das crianças e adolescentes eram usuários de internet no Brasil. Isso significa que usaram a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. A gente tem aí motivos para comemorar, porque quando a gente observa a série histórica da pesquisa, a gente observa um aumento, né, da conectividade e da participação de crianças e adolescentes online, mas a gente tem ainda que considerar pontos de atenção, né, na desigualdade do acesso, principalmente desigualdades regionais e socioeconômicas. Então, se a gente observa aqui pelo mapa as diferenças regionais de acesso, e a gente também tem as diferenças entre as classes sociais, também entre aqueles que têm acesso, crianças e adolescentes que têm acesso à internet no domicílio ou não. E em 2019, 3 milhões de crianças e adolescentes não eram usuários de internet no país. E desses, ou seja, não tinham acessado a internet nos 3 meses anteriores à pesquisa. E desses, 1,4 milhões nunca acessaram a internet. Então, nesse momento, a gente precisa considerar, sim, todos os avanços, mas também esse contexto de desigualdade que não cria as mesmas possibilidades de aproveitamento, né, online, e que pode, né, certamente impactar o bem-estar de crianças e adolescentes. Também é importante considerar que 4,8 milhões de crianças e adolescentes vivem, né, em 2019, viviam em domicílios sem acesso à internet no país. Então, um contexto de isolamento social, de educação remota, é um valor bastante expressivo que precisa ser considerado, né? Próximo, por favor. Falando um pouco sobre os dispositivos de acesso, a gente tem o predomínio do uso do telefone celular para acesso à internet. É uma tendência que ela é internacional e também para outras faixas etárias, né, para a população nacional geral. A gente também tem uma tendência de queda do uso do computador e de crescimento do uso da televisão para acesso à internet. O que é importante a gente destacar a gente tem 2 fatores. O primeiro, a diferença no acesso por dispositivos diversos entre as classes socioeconômicas. Um celular, a gente não observa tanta diferença entre as classes, né, e isso tem um aspecto positivo, porque o celular, de certa forma, ele possibilitou a ampliação do uso, né, do acesso à internet por crianças e adolescentes, e para os outros dispositivos a gente observa diferenças entre as classes, e uma tendência que a gente vem observando, o crescimento é do uso exclusivo pelo telefone celular. 58% das crianças e adolescentes acessaram a internet exclusivamente pelo telefone celular.
E aí a gente tem que pensar também implicações para o desenvolvimento de habilidades e para o próprio uso, que o uso unicamente por um dispositivo pode levar, principalmente nesse contexto em que atividades de educação e entretenimento estão sendo muito mediadas, né, pelas tecnologias de informação e comunicação. E o que a gente tem aqui nesse slide como um aspecto fundamental é que crianças e adolescentes de classes econômicas distintas têm acesso a uma variedade diferente, né, de dispositivos, e aí pensar implicações que isso pode trazer. Próximo, por favor. Falando um pouquinho de oportunidades, a gente observa que as atividades de entretenimento, comunicação e educação em busca de informação são as mais realizadas por crianças e adolescentes na internet. Eu trouxe aqui destacando as atividades de educação, mas a gente tem indicadores para todas, várias outras atividades, né, em todas essas áreas. Um dado importante que a gente traz é a busca para trabalhos escolares, por vontade própria, mas também pesquisa na internet sobre saúde, que a gente observa que a internet tem sido cada vez mais uma fonte primária, onde crianças e adolescentes procuram informações sobre saúde, o que tem um aspecto bastante positivo, principalmente a gente vê nesse contexto, né, de informação sobre contágio e tratamento e prevenção, mas também a gente precisa trazer aí uma série de cuidados em relação a veracidade de informações e o desenvolvimento de habilidades, né, nesse sentido. Próximo, por favor. Trazendo alguns dados sobre riscos, a gente também tem uma série de indicadores, eu destaquei alguns, porque uma característica que a gente tem observado, principalmente em relação a riscos, a diferença nas proporções entre meninas e meninos que reportam contato com conteúdos sensíveis e também discriminação e tratamento ofensivo na internet. A gente perguntou esse ano, né, nessa edição, pela primeira vez, contato com cenas de violência entre crianças e adolescentes, e também para esse indicador a proporção de meninas que reportam contato com esse tipo de conteúdo foi maior. E seguindo tendências de anos anteriores, os outros tipos de conteúdo sensíveis, de formas de ficar muito magro, formas de cometer suicídio, machucar a si mesmo, exposição aos usos de drogas, também foi maior entre as meninas. Em relação à discriminação testemunhada na internet, a gente também observa uma diferença nas proporções, e quando o motivo é associado à aparência física, as maiores proporções, né, são reportadas. Então, pela cor ou raça, pela aparência física, são aqueles em que as proporções são ainda maiores, né, pelos motivos de discriminação testemunhadas. Próximo, por favor. A gente também observa as diferenças entre meninos e meninas em relação a tratamento ofensivo, e esse ano a gente perguntou pela primeira vez sobre a frequência em que essas situações ocorreram e também se reportaram e a quem reportaram o ocorrido. E aí a gente tem que 14% da população investigada diz que essa situação ela aconteceu apenas uma ou duas vezes, mas é importante que a gente ressalte aqui que a frequência não é o único fator que deve ser considerado quando a gente está falando dessas questões de tratamento ofensivo. Primeiro, porque a gente tem que considerar o potencial de disseminação da rede, e segundo, porque o impacto do bem-estar da criança ou do adolescente, ele não está necessariamente associado à frequência com que determinada situação acontece. Em relação a pessoas para quem reportaram, a gente vê que os pares, né, os amigos, pessoas da mesma idade, são aqueles em que crianças e adolescentes mais buscam para reportar esse tipo de situação, seguido por pais ou responsáveis. A proporção para professores, ela é bem baixa, e isso também pode ter uma relação com o próprio uso, né, e discussões sobre as temáticas no ambiente escolar. Próximo, por favor. A gente também perguntou pela primeira vez esse ano sobre a ajuda que as crianças ou adolescentes deram aos pais ou responsáveis para fazer algo na internet. E a gente tem que, de modo geral, 1/3 da população, né, de 9 a 17 anos, ajudou os pais ou responsáveis todos os dias a fazer algo na internet. A diferença não é muito grande entre as faixas etárias, mas a proporção é um pouco maior entre as crianças e adolescentes das classes D e E, que são aquelas cujos pais são usuários menos intensos de internet. E eu gosto de destacar nesse indicador, porque a gente sempre pauta a mediação como a orientação do pai ou responsável
para fazer algo na internet. Mas eu acho que a ajuda da criança ao pai, o responsável, também pode ser um espaço, uma oportunidade de criar um espaço de discussão sobre o que é feito online, e a partir daí, outras atividades de orientação, mediação, verificação também possam ocorrer, né? Pode ser a ajuda da criança pode ser um estímulo para que o debate aconteça no domicílio, né? Próximo, por favor. E aí, ressaltando, né, a importância do debate, a gente pergunta para crianças e adolescentes e para os pais ou responsáveis sobre atividades permitidas, né, que eles consideram que são permitidas de serem realizadas online. E a gente observa que, apesar do que é mais ou menos permitido, as pais e responsáveis estão alinhados às crianças e adolescentes, as proporções, elas são bastante distintas, né? Por exemplo, enviar mensagem instantânea, 77% pela perspectiva de criança e adolescente, 61% dos pais ou responsáveis. A gente observa para todos os casos investigados essas diferenças. Quanto mais velhos, maior a percepção da criança ou adolescente de que tem permissão para realizar a determinada atividade, só que também maior a distância entre a proporção de pais ou responsáveis, né, reportam de terem permitido e o que a criança realmente acredita, a criança ou adolescente realmente acredita. Então, reforçando, né, a importância do debate para também estar alinhado ao que é permitido e conhecer o que, de fato, está sendo realizado nesse ambiente, né? Agora, acho que eu vou para o slide final. Pode passar, por favor? Eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades que a gente pergunta sobre orientação dos pais ou responsáveis à criança e adolescente pela perspectiva, né, dos pais ou responsáveis. E aí o que a gente observa é uma diferença nas proporções dependendo do grau de escolaridade dos pais ou responsáveis e do acesso à internet no domicílio ou não. O que é importante destacar nesse caso é que pais que são usuários menos assíduos da internet, muitas vezes têm uma dificuldade um pouco maior para orientar e mesmo verificar algumas atividades que exigem uma certa familiaridade com esse ambiente. Por exemplo, ensinar jeitos de usar a internet com segurança, ensinar jeitos, né, de usar a internet, ajudar com alguma coisa da internet que não saiba. Então, são atividades que exigem uma certa familiaridade e pode ser mais difícil ser realizada por aqueles pais ou responsáveis que conhecem menos o ambiente, e a gente também observa essa tendência, né, para as atividades de verificação. Então, se verifica o e-mail, se verifica as redes sociais, você precisa também de uma certa habilidade para conseguir realizar esse tipo de atividade de mediação. Então, crianças e adolescentes em situações, né, socioeconômicas diversas, com pais menos ou mais ativos, né, participam mais ativamente, também estão sob condições distintas de mediação, e a gente precisa levar esses fatores em consideração quando a gente está pensando, né, todo o contexto, e inclusive pensar outras responsabilidades de escola e da comunidade como um todo nesse suporte à participação online de crianças e adolescentes. Acho que fechei aqui no tempo. Depois a gente continua, uma seleção, né? Eu sempre faço uma seleção de muitos dos indicadores que a gente tem, mas eu acho que esses já dão espaço para que a gente debata um pouco mais, e estou disponível para apresentar outros indicadores que a gente tem na 8ª edição da pesquisa. Obrigada, gente. Excelente, Luísa, muitíssimo obrigado pela tua apresentação, e fico muito feliz, né, de ver os dados que o CETIC oferece para temas tão sensíveis e com tanta qualidade nas pesquisas, né, e chama a atenção, né, como você pontuou antes mesmo da pandemia, o volume de conteúdos bastante sensíveis de alto dano, mesmo de formas de cometer suicídio, e outros conteúdos bastante sensíveis que estão na vida digital de todos nós, não só apenas das crianças e adolescentes que você fez o recorte. E aí a intensificação da internet, do uso da internet nesse período, certamente vão impactar nos indicadores do próximo, né, lote da pesquisa, porque a gente tem percebido isso, e acho que os colegas próximos panelistas vão nos ajudar a dar esse cenário, né? Rapidamente, para conectar com essa informação, a gente na Cefernet tem um canal de denúncia, né, que é o denuncie.org.br, e a gente teve um aumento bastante expressivo nesse período de pandemia em relação até mesmo ao ano passado, né? A gente está falando aí de mais de 8.360 denúncias nesse período da pandemia em relação a conteúdos na internet com apologia e incitação a crimes contra a vida,
né? A gente está aí falando de mais de 4.500 páginas diferentes com conteúdos nesse período da pandemia, fazendo apologia à incitação a crimes contra a vida. Mais de 1.500 delas já foram removidas pelos trabalhos de alcance disso. A Dani pode comentar um pouco, né, e vai comentar como isso acontece no Facebook, mas também no nosso canal de ajuda, Luiz. Isso que você comentou está bastante presente. A gente teve um aumento de mais de 75% de pedidos de ajuda, não só de familiares, pais, mas também das próprios adolescentes em relação ao bem-estar e saúde emocional nesse período. Então, a gente sabe que, e você comentou, é bem importante, né? A mediação não é só dos pais educadores em relação aos mais novos, mas isso também pode acontecer de mão dupla, né? As próprias experiências dos mais novos podem, de alguma maneira, ajudar os mais velhos, que também podem ser impactados por diferentes tipos de situações de vulnerabilidade. E aí, para passar a palavra para a doutora Priscila, a gente sabe que o Ministério Público Federal tem atuado no acolhimento de denúncias de violações de direitos humanos na internet, mas também atuado nas campanhas e estratégias de sensibilização. Inclusive até, né, a doutora Priscila pode comentar, na questão toda dessa infodemia, né, durante a pandemia, o quanto que esse volume de informação excessivo sobre a pandemia, mas sobre outras coisas também no mundo digital, gera algum tipo de desconforto, mas no caso específico da desinformação, a gente vê também impactos diretos na saúde e na saúde mental também especificamente, quando famílias e os próprios usuários, independente da idade, não incorporam os cuidados necessários dessa mediação que a Luísa comentou ser tão importante na experiência digital. Então, já passar para a doutora Priscila, por gentileza, procuradora da República no Ministério Público Federal em São Paulo, membro do Grupo de Combate Cibernéticos. Eu deixo com a doutora Priscila se apresentar o vasto currículo a seguir. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todos e todas. É um prazer, é uma alegria estar aqui dividindo assim essa fala com todos vocês. Eu adoro esse tipo de seminário, de conversa, eu chamo de conversa, porque eu acho que é um dos estopins para a gente se educar mais, conscientizar mais nesse mundo que a gente chama e está conhecendo cada vez mais de internet. Como o Rodrigo me falou, eu sou procuradora da República desde 99, desde 2007 eu atuo num grupo de combate a crimes cibernéticos. Depois eu migrei para a área de cidadania, a qual eu atuo agora, eu gosto muito, então eu foco muito na área da prevenção, de vários assuntos, inclusive internet. A gente tem um grupo em São Paulo, na Procuradoria da República de São Paulo, que é para combate de crimes de pornografia infantil e racismo praticados pela internet, mas, além disso, eu fico muito feliz de falar que, para mim, sempre a melhor forma de combate foi a prevenção, sempre, a educação, a informação, a prevenção, e a gente tem uma parceria de longos anos, de longa data com a SaferNet, e através dessa parceria a gente já realizou ações educativas em escolas, a gente já conversou com educadores, com pais, com alunos. Então, assim, em vários estados do Brasil a gente conseguiu replicar isso através de programas de educação e de conscientização dirigida a todas essas pessoas que eu falei, de uma forma muito benéfica, muito consciente, muito ampla. Então, tenho muito orgulho, muita alegria dessa parceria. Rodrigo, vou aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Tiago aqui, que deve estar nos assistindo. Bom, gente, quando me falaram desse tema, eu falei, meu Deus do céu, dá para falar de um tudo e mais um pouco, igual falavam na minha terra. Mas eu queria, assim, salientar alguns pontos com vocês, que são os que mais eu tenho observado, não só no meu trabalho, mas na minha vida social, digital, nessa pandemia. Eu tenho a impressão que se a internet antes, né, a gente tinha aquela linha tênue entre mundo fenomênico que a gente fala, mundo das coisas, mundo real, e o mundo digital, hoje essa linha para mim é quase inexistente ou praticamente inexistente. A gente usa a internet, principalmente depois da pandemia, no meu ver, para se desconectar, porque a gente quer, às vezes, desconectar através de redes sociais, de jogos online, de bate-papo, de aulas, de pesquisas, de assistir filme, vídeo, ouvir uma música. A gente quer se desconectar dessa realidade que nos assombrou a todos aí com o vírus, mas a gente, ao mesmo tempo, quer se reconectar. Então, a gente, né, nós
são seres de aglomeração por natureza, sociais por natureza. Então, a gente, felizmente, devido a essa ferramenta maravilhosa, a gente consegue manter aí as nossas relações em vários níveis, né, em vários aspectos. E só que, como toda ferramenta maravilhosa, como tudo, quase tudo que a gente tem na vida, a gente tem o lado bom e a gente tem o lado que eu não chamo nem de ruim. A gente tem um aspecto que a gente tem que tomar mais cuidado, ser mais cuidadoso, porque, como o Rodrigo colocou, traz vulnerabilidades, né? Esse grande caminho que a gente tem hoje e por muito tempo ali, desde março, quase que único para a gente se comunicar, para a gente se socializar, para a gente aprender, para a gente dar aula, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Na verdade, eu estou falando um pouco, mas muito mais cuidado. Por quê? Hoje em dia, eu tenho conversado e me informei com algumas mães, eu não sou mãe, mas fiz questão de falar com pais e mães e educadores, e o que eles me falaram? Que muitos deles tiveram que aprender na marra, e aí uso dos dados que a Luísa trouxe, aprender até com os filhos, felizmente, a lidar com esse mundo. Então, os cuidados que a gente tinha antes, que a gente falava assim, olha, conversa com seus filhos, a palavra não é proibir, é conscientizar, é educar, é sempre abrir espaço para esse diálogo, a gente tem que ter em dobro. Porque se antes eu falava que a internet, e eu tomo muito cuidado de falar isso, porque, infelizmente, usando de novo um dado que até me surpreendeu, Luísa, que 4,8 milhões de crianças entre 9 e 17 anos não têm acesso, não estão na internet, não têm acesso à internet. Então, a acessibilidade hoje é outro ponto que eu queria destacar, que é fundamental. O governo tem que trabalhar para isso, a gente tem que trabalhar para isso, todo mundo tem que se unir para que a educação chegue às crianças e os adolescentes, porque se antes o acesso à internet era um direito à educação digital, hoje é um direito à educação. A gente vê aí quantas crianças e adolescentes ainda têm aulas via internet. Então, é básico, a gente tem que pensar naquelas crianças realmente mais vulneráveis, que não têm condições, que usam o celular dos pais. A gente tem que pensar em tudo isso para aumentar essa acessibilidade digital, para que chegue a todas as pessoas que precisam ou querem entrar em contato com ela. Um outro ponto que eu queria aqui trazer para vocês é que com o aumento, né, e aí quem é mãe, quem é pai, quem é tio, quem é tia vai saber melhor que eu, com o aumento do tempo das crianças e adolescentes em casa, a gente teve um aumento da interação. Então, a gente percebeu aí não só pelo Ministério Público Federal, mas canais de denúncias, depois até eu vou também deixar aqui o endereço para vocês, a gente percebeu um aumento do tempo e da intensidade das crianças em jogos online. Então, o que antes era uma diversão e ficava, de repente, ao lado de outras atividades, que a criança podia sair na rua, que a criança ia à escola, que a criança tinha outras atividades, hoje elas acabam tendo muito tempo em casa e os pais até, muitos trabalham, a gente tem que ver todas as realidades, mas vamos tentar aqui fazer um recorte para as pessoas que têm os filhos em casa, independente de trabalharem ou não, é uma ferramenta, é um mecanismo de distração das crianças. Então, eu acho que ninguém é contra nenhuma forma de diversão, desde que ela seja sadia. Eu acho que o importante é isso. Então, fica aqui o meu alerta, o meu cuidado, para que não é proibir de jogar. Eu acho que é impossível hoje a gente fazer isso. A gente sabe que nos jogos online tem muita interação entre as crianças, eles jogam em grupo, mas é também assim, tudo que a gente falou naquela época de acesso à internet, seja em rede social, seja para fazer uma pesquisa, vamos trazer para os jogos, né? Não é porque eles estão jogando ali que é um ambiente que só tem criança, por exemplo. Então, a gente tem que, né, como pais, como pessoas que estão mais maduras na vida, não só na internet, a gente tem que também ter um cuidado, ter um diálogo, colocar tudo que a gente colocou lá atrás, para que a gente aprendesse a usar conscientemente a internet, trazer também para os jogos, que é um dado que a gente vê que tem aumentado o tempo das crianças. E um outro ponto que eu queria falar para vocês é o meu último ponto, eu vou tentar, eu falo muito, mas eu queria também deixar para vocês, se tiverem algumas perguntas. O Rodrigo mencionou, e já era um ponto que eu queria tocar aqui,
O que acontece, gente? Quanto mais internet, mais informação. Mas a gente não tem só um lado da moeda. Então, a gente está muito sujeito e suscetível, hoje em dia, mais do que nunca, à desinformação. Né? O que eu estou chamando de desinformação? Eu estou colocando aquela notícia falsa, aquela notícia que não é verdadeira em tempo, lugar ou pessoa, aquela calúnia, aquela difamação, aquela injúria que se faz a outrem, seja político ou não, a gente fala muito de político, mas qualquer um está sujeito a isso na rede. E lá na minha área, na cidadania, eu tenho observado que tiveram alguns sites, a gente fala assim, ninguém vai fazer isso com um assunto tão sério. Mas, pasmem, as pessoas fazem. Então, vocês já devem ter visto, então teve cura da Covid de tudo quanto é jeito. Né? Assim, teve muitas notícias falsas, inclusive em relação à vacina. Então, assim, para mim, assim, é um disparate a gente ter que falar disso aqui, porque na minha concepção, na nossa concepção de pessoas de boa fé, de bom senso, a gente nunca teria que se deparar com isso na rede, mas a gente se depara. Então, eu gostaria aqui de dar algumas pequenas dicas que talvez todo mundo já saiba aí para desinformação. Em primeiro lugar, eu queria falar que a desinformação na rede, ela não é livre, ela não é isenta de responsabilidade, tanto na parte civil quanto criminal. Aí vão falar assim, mas Priscila, mas a fake news é crime, né? Divulgar, propagar, financiar, né? A disseminação de notícia falsa, de conteúdo falso, é crime. A gente tem um projeto de lei que está sendo discutido na Câmara agora, do deputado Orlando Silva, e assim, quem quiser ver, até eu indico, a gente coloca fake news, projeto de lei, Orlando Silva, que já vai aparecer. Mas o que acontece? Apesar da gente não ter ainda criminalizado a conduta, propagar informação falsa, financiar a disseminação, a gente tem crimes no Código Penal e se a conduta com aquela disseminação do conteúdo falso estiverem enquadradas, a gente pode sim responsabilizar a pessoa. Como que a gente faz isso? Então, você coloca uma notícia falsa, caluniando alguém, imputando alguém algum crime, difamando a honra de uma pessoa, injuriando alguém, aí vamos também ter uma especial atenção que não só a injúria, que é desqualificar uma pessoa, que é injuriar, que são aqueles xingamentos que a gente fala na linguagem popular, mas a gente tem injúria qualificada quando diz respeito à raça, à etnia da pessoa, à religião. Então, assim, a gente tem isso como crime. Então, se eu propago uma notícia falsa, se eu ajudo a disseminar, se eu crio uma notícia falsa, de alguma maneira eu contribuir para a criação ou disseminação, então, nesse caso, a gente vai ter a responsabilidade criminal, e tem outros crimes, tem estelionato, a gente tem contravenção penal relacionada à saúde pública. Faltam 2 minutos para mim, eu queria deixar aqui, eu não costumo falar de sites, mas eu acho que esse é interessante, que é o Ministério da Saúde, saúde.gov.br/fake news, ele tem um serviço em relação a temas de Covid e saúde, para quem tiver dúvida, colocar lá, para eles analisando com o banco de dados que eles têm, verem se é falso ou não, e eles te dão a resposta. Tá? Eu prometi encerrar aqui no meu tempo, eu gostaria só de falar que a gente tem que ter solidariedade agora na internet, todo mundo é responsável pelo conteúdo dela. Tomara que ninguém precise usar, mas eu sei que vão precisar, porque, como eu disse, a realidade, né, não é poliana, igual falam, então a gente tem lá, além do site da SaferNet, a gente tem a SAC, Sala de Atendimento ao Cidadão, MPF, vocês podem denunciar lá. Se não for da gente, a gente vai encaminhar para quem de atribuição, seja Ministério Público Estadual, seja delegacia. Então, muito obrigada. Vamos ser conscientes, vamos ser solidários e vamos ter bem-estar, estar bem na internet. Obrigada. Obrigado, doutora Priscila, mais uma vez trazendo aí reflexões interessantes, né? Eu acho que a questão que a gente comentou agora da desinformação tem um impacto bastante importante na saúde mental também, não apenas pelo excesso de informação, né, dessa infodemia,
mas também a gente tem visto com muita evidência o quanto que uma informação no formato digital tem um impacto direto na saúde das pessoas, inclusive com recomendações que podem colocar a vida em risco, né? Eu acredito que a doutora Karen deve talvez comentar um pouquinho mais sobre isso, mas muito interessante, doutora Priscila, ter essa discussão dos jogos que você traz, né? Tanto os jogos como uma oportunidade de lazer, bastante importante agora, onde não pode fazer outro tipo de atividade, mas também, sim, pode ser algo que gere uma ansiedade, gere algum tipo de angústia, mas acho que o ponto central você comentou, né? É não cair naquele perigo do determinismo tecnológico, como se o jogo produzisse um mal-estar, ou o jogo é que vai causar algum tipo de problema emocional naquele adolescente ou mesmo no adulto, né? Então, ter esse muito cuidado de mediar o acesso, dosar o acesso, mas eu acho que para passar a palavra para a Daniele, é interessante ver, né, como que a potência do digital para lazer, para estudo, para diversão, como comentou com os jogos, e essa mesma potência, sim, pode ser também para poder amplificar vulnerabilidades e até violências, mas eu queria passar a palavra para a Dani, que pode compartilhar bastante com a gente pelo setor das empresas de internet, a potência também das ferramentas, da tecnologia, para poder fazer frente a isso, né? Para mediar, mas para informar também e para estimular esse uso mais positivo que gere um benefício para a saúde mental das pessoas e não apenas só pensar naqueles que já tiveram problema de denúncia ou de encaminhamento dos casos graves, mas também antecipar problemas, né, Dani? Acho que prevenir a potência das ferramentas digitais, eu acho que você tem muito a colaborar conosco e com você a palavra, Dani. Mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu sou a Daniele, eu trabalho no time de segurança e bem-estar do Facebook. Eu queria agradecer o CGI, o NIC-BR, a SaferNet por esse convite para debater algo tão importante. Estou super antenada, adorando as apresentações. Acho que cada um aqui tem muito a contribuir nesse tema. E a minha missão é contar para vocês um pouco como que o Facebook vem trabalhando a questão do bem-estar das pessoas, especialmente dos mais jovens. Vou focar um pouco mais nos mais jovens aqui, mas vou falar de todos de uma maneira geral, no contexto da pandemia do Covid. Eu acho que esse é um tema super relevante, porque o Facebook entende a importância das suas plataformas num momento como esse, e entende a importância de oferecer recursos e informação de qualidade para que as pessoas realmente possam juntas, coletivamente, porque é isso, é uma pandemia, é algo que nós coletivamente vamos cada um ter que fazer sua parte para poder enfrentar isso. Então vou contar um pouco mais para vocês, eu vou começar, pode passar o slide? Dando um passo atrás para explicar como que o Facebook trabalha para promover o bem-estar das pessoas. Vou dar uma visão bem geral sobre isso. Mas, basicamente, nós temos alguns pilares que ajudam a gente a manter a segurança das pessoas. Primeiro, a gente tem o pilar das nossas políticas. Então, as políticas são as regras da plataforma, o que pode e o que não pode acontecer nas nossas plataformas, onde a gente tem equipes treinadas que atendem 24 horas por dia, 7 dias da semana, que rotam em turnos, que falam mais de 50 línguas, que são treinados em verticais para entender quais protocolos devem ser tomados em cada ocasião para garantir que essas políticas sejam de fato aplicadas. E aqui um exemplo relacionado ao Covid, e que justo a doutora Priscila mencionou, é que nós fizemos toda uma revisão das políticas relacionadas a curas milagrosas e informações que, postagens, publicações que alegavam trazer a cura para o Covid, né? E a gente passou a remover esse tipo de publicação, entendendo que essa informação pode, de fato, trazer risco à saúde das pessoas. E a gente focou na construção de uma série de outros produtos. E aí eu vou entrar no segundo pilar, que é o pilar das ferramentas. Nós somos uma empresa de tecnologia, então construir tecnologia é o nosso negócio, mas para a gente é muito importante construir a tecnologia sempre aliado a especialistas que podem ajudar a gente a fazer melhor esse trabalho. Então, claro, nós entendemos de tecnologia, mas a gente não entende de uma série de outros assuntos, então a gente precisa trazer esses especialistas. E a gente investe muito pesado em tecnologia
para ajudar a manter as nossas plataformas mais seguras. Então, a gente tem um time enorme de engenheiros que se dedica a isso. E exemplos, construção de mais inteligência artificial ou de detecção automatizada para que a gente mais rapidamente chegue a conteúdos violadores. Então, hoje, a gente usa uma combinação de denúncia das pessoas na nossa plataforma, mas também de tecnologia de detecção para chegar mais rapidamente a conteúdos que violem as políticas da plataforma. E dentro da área de tecnologia, a gente também cria ferramentas para oferecer recursos para as pessoas em várias determinadas situações. E a gente criou algumas das ferramentas que eu vou mencionar daqui mais um pouquinho, para questão especialmente do Covid-19. O terceiro pilar que a gente trabalha é o pilar de parcerias. Então, como eu expliquei para vocês, a gente precisa trabalhar com especialistas. Essa é a parte que o meu time trabalha bastante, ou seja, construindo pontes entre especialistas como a doutora Karen, como a Luísa, como o Rodrigo da SaferNet, que podem ajudar a gente a entender como melhor fazer nosso trabalho. E no caso das ferramentas, recursos e políticas que a gente trabalhou especificamente para o Covid, nós trabalhamos com especialistas de saúde, como a OMS, o Ministério de Saúde, Fiocruz e outros, para realmente trazer pela orientação deles, como seria a maneira mais relevante e mais efetiva da gente construir as políticas e as ferramentas. E, por fim, um pilar super importante para a gente é feedback. A gente está sempre atento ao feedback da nossa comunidade, ao que faz sentido ou não, e a gente vai refletindo isso nas nossas políticas e nas nossas ferramentas. Então, é uma plataforma viva, no sentido de que constantemente nós estamos escutando a nossa comunidade, os especialistas, e mudando as nossas políticas, nossas ferramentas, e adaptando às necessidades que surgem, sempre com o objetivo de promover o bem-estar e a segurança das pessoas. Pode mudar o slide, por favor. Próximo. Então, uma das coisas que a gente, logo no começo da pandemia, viu uma oportunidade de construção de recurso para a comunidade nesse momento, né, de pandemia, foi o Centro de Informações sobre o Coronavírus. Esse centro ele foi construído com a ajuda de vários especialistas, como eu expliquei, OMS, PAHO, aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, também Fiocruz, para trazer informação em tempo real sobre a situação do Covid. Desde informação de prevenção, informação de contágio da doença, informações sobre números de contágio, e também tem nesse centro que está disponível para todas as pessoas, uma das primeiras coisas que aparecem quando você entra no seu Facebook do lado esquerdo, também postagens de autoridades de saúde no país, para que as pessoas possam acompanhar em tempo real. Mas o que também é interessante foi que a gente viu uma oportunidade de trazer mais conteúdo educativo e de informação. Próximo slide, por favor. E especialmente escutando especialistas de saúde mental aqui no Brasil, mas também a OMS, que inclusive emitiu um alerta, né, sobre uma segunda pandemia relacionada à pandemia do Covid-19, que seria uma pandemia de saúde mental. Afinal de contas, o que nós estamos vivendo não tem precedentes, é uma crise não só de saúde, é uma crise também que está gerando uma crise econômica, perda de emprego, questões financeiras, luto, perda de muitas pessoas, de familiares e amigos. Então, realmente, a questão da saúde mental, a OMS disse a todos os governos e organizações que ela deve também ser uma prioridade. Então, o que nós fizemos foi incluir, com a ajuda de especialistas, orientação para as pessoas no Centro de Informação do Covid sobre como cuidar da saúde mental e emocional, como lidar com a perda e o luto, é uma outra série de informações de especialistas, como lidar com o abuso de substâncias, que também pode aumentar nesse período de crise, e uma série de outras dicas também. Tem uma sessão toda sobre como lidar com estresse financeiro, com o intuito de realmente ajudar as pessoas a prevenir e promover sua saúde mental. São dicas bem acessíveis que as pessoas podem fazer no seu dia a dia para tentar realmente trazer um pouco mais de saúde mental nesse momento. Próximo slide, por favor. Outra coisa que nós fizemos foi
parcerias locais. Então, nós tivemos a sorte e a honra de trabalhar com o Instituto Vitaleri, aqui representado pela doutora Karen, onde o Instituto Vitaleri produziu uma série de dicas aí mais específicas para os diferentes verticais. Então, tem dicas especialmente para famílias, para pessoas idosas, para famílias com crianças pequenas em casa, para profissionais de saúde que estão na linha de frente todos os dias enfrentando uma situação de realmente calamidade pública. Como que essas pessoas, claro, dentro das suas realidades, e aí são dicas bem específicas, podem implementar a promoção de saúde mental e a prevenção de situações de depressão, ansiedade e até mesmo pensamentos de suicídio e automutilação. Como lidar com essas questões? Então, a campanha Em Casa com Saúde, ela foi lançada em abril, e ela seguiu por várias semanas, tivemos lives, e eu não vou estender muito, porque a doutora Karen vai falar com mais especialidade sobre o conteúdo, mas eu quero recomendar que vocês conheçam a campanha, está no site do Vitaleri. Próximo slide, por favor. Isso, carregou. Uma outra campanha que nós lançamos também aí com o Vitaleri e a SaferNet foi justamente pensando nos pais e cuidadores, né, de jovens. E pensando que nesse momento onde os jovens estão mais reclusos, não estão indo à escola, não estão tendo a sua vida social normalmente, que eles teriam, né? Como que nós podemos educar os pais e educadores para que eles possam estar mais próximos dos adolescentes, inclusive para identificar potenciais sinais de alerta e para orientar esses adolescentes para que eles não engajem em potenciais conteúdos que possam incentivar ou tratar da questão do suicídio de uma maneira negativa. Então, junto com as duas organizações Vitaleri e SaferNet, a gente fez a campanha Juntos na Internet, que trata justamente de como conversar e orientar jovens sobre conteúdo de suicídio online, para trazer esse assunto para dentro de casa. A doutora Karen vai falar mais sobre isso, mas suicídio na sociedade é muito considerado tabu, mas não deveria, existe uma maneira correta e positiva de abordar esse assunto dentro de casa e que vai ajudar a trazer a prevenção e a conscientização. Então, esse é o intuito da campanha, que eu também não vou me alongar muito, porque eu sei que a Karen vai poder falar sobre isso com muito mais propriedade. Próximo slide, por favor. Também, o que nós lançamos durante a pandemia, um projeto que já estava sendo gestado há muitos meses, é o programa do Cidadão Digital. Esse programa eu tenho muito orgulho de trazer e falar para vocês, porque ele é um programa que é bastante completo, é uma parceria com a SaferNet Brasil, aonde o intuito é chegar a pelo menos 30 mil estudantes de escolas públicas e 3 mil educadores com conteúdo de cidadania digital. Então, são vários módulos que tratam de temas como privacidade, reputação, bem-estar online, educação midiática, né? Como identificar notícias falsas, como consumir conteúdo de qualidade e muitos outros conteúdos bacanas que foram desenvolvidos pela SaferNet também, com o pessoal do É Nóis Jornalismo e com a gente, o Facebook. E o que é bacana desse projeto foi que ele foi pensado para ser uma mensagem de jovem para jovem. Então, o projeto ele é intermediado por embaixadores jovens de 19 a 25 anos que foram selecionados num extenso processo seletivo conduzido pela SaferNet. E esses são jovens que são os embaixadores oficiais do projeto e que vão ajudar a facilitar essas atividades. Todas as atividades foram adaptadas ao online também, para atender as necessidades das escolas públicas nesse momento. E a ideia é que as escolas, quem estiver escutando aqui, educadora, se você é aluno de uma escola pública, se inscreva no projeto cidadãodigital.org.br, lá tem um link para inscrição, você pode inscrever sua escola, o diretor da escola, o professor, o educador pode trazer esse projeto para dentro da escola, esse conteúdo e essas atividades que vão ser facilitadas pelos embaixadores, que estão super bacanas. Então, a gente recomenda que vocês se inscrevam, que tragam esse projeto, se possível, para a escola de vocês. E com isso, eu encerro a minha fala.
Ah, não, eu tenho um último slide, perdão, que eu tinha esquecido. Para encerrar minha fala, eu quero falar para vocês de um outro recurso que a gente lançou recentemente, que é o Get Digital. Ele é um recurso global, feito com especialistas de Yale e outras universidades. Ele está inteiramente disponível em português no facebook.com/fbgetdigital. E esse conteúdo tem módulos para educadores, tem módulos também, conteúdos para jovens, para pais que querem trazer essa conversa para dentro de casa, com pilares de cidadania e de bem-estar digital. O conteúdo é totalmente gratuito e acessível, é só fazer o download das atividades e trazer isso para dentro da sua escola ou para dentro de casa. É mais uma atividade interativa e divertida para ajudar os jovens a realmente adquirir as habilidades que eles precisam para serem verdadeiros cidadãos digitais. Com isso, encerro minha fala, agradeço uma vez mais a oportunidade e fico atenta às perguntas. Excelente, Daniele. Muito bom ver esses exemplos práticos, né, e concretos de alternativas que podem trazer aí potência com mais informação de qualidade e com conteúdos, né, de especialistas que podem desfrutar dessa dinâmica do digital para também falar desses temas que, como você comentou, são muito tabu, né? A doutora Karen vai poder nos dar muito de informação nesse sentido, mas também pensar que as empresas de tecnologia têm um papel bastante importante, né, nesse cenário de facilitar o acesso das pessoas a esse tipo de informação que há pouco tempo e ainda hoje é muito restrita a especialistas ou a grandes organizações como a OMS, como o Ministério de Saúde, e que nem sempre conseguem comunicar com as pessoas da ponta que precisam de ajuda, que precisam se conectar com o serviço público de saúde, e que essas ferramentas certamente ajudam bastante nesse cenário. Então, sem muitas também mais palavras, passar para a doutora Karen, que pode se apresentar de uma forma mais completa, mas já comentado aí por Dani, e só dizer que nós, na Cifragem, temos muito orgulho, né, do Programa Cidadão Digital e outras parcerias com todos aqui desse painel, para justamente apostar nessas diferentes frentes, né, e apostar também na comunicação entre pares, jovens falando com outros jovens, para incorporar esse tema como um tema do cotidiano e não só um tema de especialistas, é uma super missão. E a gente tem muito orgulho de fazer também em parceria com o Facebook no programa Cidadão Digital. Mas então, para a doutora Karen, por gentileza, a palavra contigo para compartilhar aí como uma especialista nesse tema de saúde mental e saúde emocional, compartilhar com a gente, né, ferramentas, caminhos e alternativas para quem acompanha o painel, educador, profissionais ou mesmo usuários da internet, de como fazer acesso a informações de qualidade quando o tema é um tema ainda tabu, inclusive como quebrar esse tabu, né? E usar a internet a favor de uma estratégia que popularize esse tema sem os tabus e sem os preconceitos ainda tão fortes quando o assunto é saúde mental e especialmente o suicídio. Então, obrigado pela presença, Karen, contigo a palavra. Vamos lá, então. Obrigada. Eu que agradeço muito poder estar aqui com vocês hoje, falando, né, dentro desse painel com pessoas tão especiais. Agradeço a Safernet pelo convite. É muito bom poder estar aqui com vocês essa tarde. Bom, vamos lá. Trouxe bastante conteúdo para todo mundo, justamente pensando quais são as iniciativas, o que a gente tem de ferramentas, e lá no finalzinho algumas reflexões que a gente precisa fazer nesse período. Próximo slide, por favor. Não vou me atentar ao meu currículo, mas sou psicóloga e trabalho aí dentro dessa área de prevenção do suicídio, promoção de saúde mental já há alguns anos, e faço parte sou a representante brasileira da Fundação Americana, da Fundação Americana de Prevenção do Suicídio no Brasil. Bom, vamos lá. Próximo. Sou a fundadora do Instituto Vitaleri. Para quem quiser, a gente tem lá uma série de conteúdos na área de promoção de saúde mental, prevenção e pós-venção do suicídio. Pós-venção do suicídio é toda atividade que a gente faz para o luto por suicídio, quando teve a perda, para os familiares e as pessoas que ficaram. Aí estão os nossos contatos, para quem quiser, então, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A gente iniciou as atividades em 2013. Próximo. E como a gente não faz nada sozinho, só quis trazer aqui uma foto da equipe do Instituto Vitaleri para ver que somos muitas mulheres
Estamos precisando colocar homens dentro dessa equipe, trabalhando aí dentro da área de promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. Próximo. Bom, eu vou contar para vocês, então, algumas iniciativas dentro da área de saúde mental e até para falar, né, que a internet ela pode ter pontos muito positivos. Ela pode ser, como foi falado aqui, um ponto de encontro e pertencimento. Nunca se falou tanto sobre saúde mental como tem se falado agora, né? A gente espera, infelizmente, que haja quarta onda, é chamada de quarta onda da pandemia, que tem relação com as questões de transtornos mentais e burnout, mas nunca se falou tanto de saúde mental como agora. A internet pode unir quem precisa de ajuda e quem quer oferecer ajuda, ela pode proporcionar as pessoas a falarem livremente sobre assuntos que antes eram considerados tabu, e as pessoas podem aprender uma enorme variedade de assuntos ligados à saúde mental. Então aqui é um dos exemplos, foi o Mapa Saúde Mental que nós iniciamos em maio de 2020, já tivemos mais de 100 mil acessos no site, onde a gente mapeou tudo que estava sendo feito e oferecido gratuitamente para a saúde mental online. Então a gente conseguiu mapear mais de 160 instituições que estão oferecendo. Então a sociedade civil, quando entrou a pandemia, ela se juntou para oferecer ajuda para quem estava precisando. E isso está mapeado lá, porque a gente começou a receber muito por WhatsApp, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas isso se perde dentro das informações, né? Então a gente tentou colocar tudo no mesmo lugar. E lá também a gente colocou tudo que era possível ser feito, todos os locais que poderiam ser achados a partir da geolocalização da pessoa, ou um CEP, se ela preferir não acionar a geolocalização, perto dela, onde ela pode pedir ajuda se ela precisar, dentro dos centros de apoio psicossociais, dos hospitais, de clínicas, de ONGs, de clínicas escola, e ensinando as pessoas onde, como e quando procurar ajuda, porque também tem uma dúvida muito grande, tá, eu não tô legal, vou pedir ajuda para quem? Então a gente colocou tudo isso lá no Mapa Saúde Mental, que teve o apoio do Google, da SaferNet, do Unicef e de várias outras instituições. Então lá também a gente tem uma biblioteca de cartilhas, apostilas e manuais, por entender que muito conteúdo legal já foi gerado, mas as pessoas não têm acesso a eles, elas não sabem onde encontrar esse conteúdo. Então a gente fez uma biblioteca lá, e também os direitos das pessoas com saúde mental, para que todos pudessem saber o que eles têm aí de direitos dentro da área da saúde pública. Próximo. A gente lançou há umas 3 semanas uma cartilha de saúde mental, onde tem todas essas informações, com diagramas de onde buscar ajuda. Próximo. Está disponível, gente, desculpa, lá no site do mapasaudemental.com.br. É que é tanta iniciativa que eu quero contar para vocês, que eu estou aqui, ó, correndo com os meus slides. E aí a gente tem, como a Dani já falou um pouco, né, introduziu o assunto, sobre a campanha Em Casa com Saúde. O que a gente percebeu? Logo no início da pandemia, as pessoas estavam muito perdidas. Elas precisavam, e aí dentro de uma série de fake news, um pouco de orientação. Como lidar com essa nova realidade, como lidar com ela de uma forma mais saudável, pensando aí da saúde mental. Então a gente desenvolveu aí a campanha em conjunto aí com o Facebook para pessoas, para famílias jovens, pessoas com crianças, pessoas que já estão em situações de vulnerabilidade, como pessoas que têm algum transtorno mental, para idosos e para profissionais da saúde. Tudo isso está disponível para vocês no site e nas nossas redes sociais. E aí a gente até brincou um pouquinho, né, Dani? Fez algumas figurinhas aí para as pessoas poderem compartilhar também um pouco com essa ideia de promover saúde mental. Gente, toda vez que a gente está promovendo saúde mental, a gente lá na frente está prevenindo o suicídio, porque o suicídio ele é o elo final de uma cadeia de fatores que vão acontecendo que podem, o suicídio pode ser prevenido quando a gente também promove saúde mental e bem-estar. Próximo. E aí a outra campanha que a Dani já falou também sobre como conversar e orientar jovens de conteúdo online, que vai trazer, né, que foi feito em parceria com a SaferNet. Então, para tentar compreender o universo do jovem online, manter um diálogo aberto e sincero sobre os assuntos, contar para ele que desafios podem ser perigosos, ficar atento a mensagens sensacionalistas, conhecer os sinais de que algo não vai bem e saber o que fazer quando vê esses sinais, orientar o jovem o que fazer dependendo do que ele encontrar na internet, falar abertamente sobre o bullying, falar sobre as discriminações online e, claro, lembrando que incitação de suicídio é crime.
como a Priscila falou um pouquinho disso rapidamente aí, sobre sobre o que pode acontecer com alguém que fizer alguma coisa que não está certa, né, Priscila? Depois a gente pode conversar sobre isso. Próximo, por favor. Bom, e aí também há um outro material que está disponível falando sobre prevenção do suicídio na internet, foi feito também com o apoio aí da SaferNet, está lá no site do Vitaleri. Acho que ainda a gente precisa discutir muito esse assunto e muito abertamente, ainda mais com todo esse acesso dos jovens à rede, à internet, precisa dessa educação para os pais e educadores e para os adolescentes também, para saber o que pode ser perigoso. Próximo. E hoje a gente está colocando lá no site mais um material, que é o Prevenção do Suicídio na Internet, Baralho Terapêutico, onde qualquer pessoa que quiser pode baixar esse conteúdo, recortar as cartas e usar essas cartas para um diálogo sobre diversos assuntos, diversas situações da vida do adolescente. Lá tem um guia mostrando que reflexões podem ser feitas dentro da sala de aula para cada uma dessas cartas. Então, novamente, pensando como a gente pode trazer o conteúdo da internet para uma discussão dentro da escola que tem um papel fundamental dentro desse processo, tanto online como para ensinar os jovens a usarem a internet de uma forma mais segura. Próximo. E aí uma outra atividade que está sendo feita, e aí também pensando dentro desse contexto de pandemia, a gente está dentro do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. Mas como a gente pode falar sobre suicídio no meio de uma pandemia, de uma forma que seja segura para os jovens e que a gente mostre, para mais do que os problemas, que soluções que eles podem ter para o estresse que eles estão passando e para as situações que eles estão enfrentando. Então veio daí o Festival Amarelo online. A gente fez o Festival Amarelo ano passado também, com o apoio do Instagram e do Facebook, e refez agora esse ano, lógico, tudo online, e trazendo a ideia de que a arte pode ser um fator aí, pode ser um instrumento de ajuda para lidar com períodos de estresse. Então a gente trouxe um músico, um desenhista, uma poetisa e um dançarino para ensinar esses jovens a lidarem com isso através da arte. Ainda está rolando, vai aí até o fim do mês o Festival Amarelo. Próximo, por favor. E também lá no Instagram, a gente fez uma curadoria de conteúdos só de saúde mental. São as guias de saúde mental, entendendo que tem muito conteúdo bom que está sendo feito também. Então, não só olhar para o que não é bacana, mas também tudo que tem de legal e que as pessoas também não sabem, às vezes não conseguem achar esse conteúdo. Então, a gente separou lá as guias em corpo, informações de solidariedade, como entender a saúde mental, e isso está lá dentro de uma aba especial que a gente tem no Instagram do Instituto Vitaleri. De novo, mostrando para as pessoas como elas podem ajudar umas às outras e serem agentes de promoção de saúde dentro da rede, ativas dentro dessa promoção. Próximo. Aqui são outras iniciativas que aconteceram agora durante a pandemia, fantásticas, né? O Curso Nacional de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19, pela Fiocruz, que teve aí, se eu não me engano, mais de 80 mil inscritos dentro desse curso, mostrando também quantas pessoas que não tinham acesso a um conteúdo remoto, de uma capacitação remota, puderam fazer isso agora, nesse período, e que estão muito preocupadas para se capacitarem e ajudarem os outros na sua saúde mental aí durante todo esse período. Aqui é uma pesquisa lá do Hospital das Clínicas do Instituto de Psiquiatria, que chama Jovens na Pandemia. Recomendo vocês conhecerem essa pesquisa. Eles estão fazendo aí, tentando fazer toda essa medida para entender qual vai ser esse impacto. E hoje a gente tem visto também que muitos grupos de ajuda, que eram só presenciais, passaram para o online, e também tem dado acesso a jovens e as suas famílias a terem contato com outras pessoas e falarem sobre diversos assuntos que antes eles não tinham ainda essa possibilidade ou até essa abertura. Próximo. Aí também é uma série que a gente fez, tá aqui a Juliana Cunha, da SaferNet, participou com a gente. O que podemos fazer juntos? Pessoal, por entender que muita gente quer fazer coisa e também não sabe como ajudar. Então também lá no Mapa Saúde Mental a gente vai colocar uma aba só sobre
Como você pode ajudar se você quiser? Que institutos, instituições, só que está a Unicef falando, a Rede Promover Vida de Botucatu, a Frente Parlamentar de Prevenção do Suicídio e a Juliana aí trazendo as questões relacionadas à internet. Isso está lá no YouTube do Instituto Vitaleri. Próximo que eu tô, meu tempo está acabando. E em branco? Ah, não. Aí também é uma outra cartilha que está disponível, que foi feita em parceria com o Instagram, como falar de forma segura sobre o suicídio. Pessoal, a gente precisa falar sobre esses assuntos na rede, a gente precisa trazer isso para a discussão, mas tem um jeito certo de falar e tem um jeito seguro, e ali tem todas as dicas, tanto para influenciadores digitais, que hoje tem aí obviamente uma influência muito grande, mas para todas as pessoas que querem trazer esse assunto. Próximo, já estou chegando no fim. E aí, eu acho que, para finalizar, né, para a gente poder abrir para essa conversa, quais são as reflexões que a gente precisa ter? Os jovens têm sido os mais afetados com relação ao estresse, à ansiedade, à solidão agora nesse momento. Várias pesquisas estão sendo feitas ao redor do mundo mostrando isso. E olha, só para dizer para vocês que a gente não tem ainda nenhum número que fale que o suicídio aumentou durante a pandemia. Muito pelo contrário, ontem eu tive uma reunião com 37 pessoas de diferentes países, onde a gente formou uma coalizão para estudar suicídio e Covid, e em nenhum dos países até agora houve um aumento do número de casos. Então, só para a gente também ter cuidado com fake news que a gente vê por aí. A internet ajuda a manter a rotina e a sociabilidade do adolescente, mas, como muito bem foi falado, o uso intensivo da internet e o excesso das informações pode ser prejudicial em muitos momentos, mas a sociabilidade digital ela é essencial, principalmente nesse momento. Só que, claro, a gente precisa investir em educação digital para que haja um uso saudável da rede. E, claro, o uso intensivo pode aumentar as chances do jovem sofrer ou fazer violência no ambiente digital. Então, aí são algumas reflexões para a gente finalizar isso e abrir para o bate-papo, abrir para o nosso debate, que eu acho que tem bastante pergunta chegando, e eu espero que eu tenha trazido aí para vocês algumas informações rapidamente sobre esse universo do bem-estar e da promoção de saúde mental e prevenção do suicídio na internet. Obrigada. Uau, Karen, quanto conteúdo! Nossa, muito obrigado, excelente, né? Acho que quem está acompanhando aí ao vivo, ou quem vai acompanhar isso, ou está acompanhando isso depois, no segundo momento, tem a oportunidade de todos os links, um enxoval de recursos para poder falar desse tema, quebrando o tabu, e isso é muito legal de fazer circular, e quem nos acompanha, a gente pede, inclusive, para que ajude a fazer isso rodar, né? Para passar para as perguntas, rapidamente, só mais um último exemplo que eu queria mostrar, se a colega puder passar logo para o 3 aí. A gente tem, então, aqui, foram mencionados alguns, nem todos, mas a gente tem já no Brasil um cenário bastante interessante de marcos regulatórios que podem nos ajudar a tratar esse tema da saúde mental e bem-estar, dentro e fora da internet, né? Alguns mais específicos para a internet. E para não tomar mais tempo, eu queria só dar um último exemplo na tela 9, se puder pular para mim, por favor. Uma outra campanha para a lista do enxoval de recursos que vocês estão recebendo hoje, é um material que a gente também teve o prazer de criar em parceria com o Instagram e com o Facebook também, que é o Digital Sem Pressão. Só para poder fazer o ponto de que, como bem pontuou a Karen, né, o suicídio é uma situação mais extrema, mas várias outras questões de saúde mental e emocional podem acontecer e que não obrigatoriamente relacionadas ao suicídio, né? Então, a questão da angústia, mesmo alguns graus de depressão, mas outras situações de mal-estar, especialmente para adolescentes na fase de desenvolvimento das suas identidades, e que tem o digital um lugar importante da vida social, da expressão identitária, mas também pode ter no digital uma pressão social bastante danosa, e foi esse o intuito da campanha Digital Sem Pressão, que eu fiz questão de abusar do meu papel aqui já de moderador, mas de compartilhar com vocês, porque nesse momento da Covid, inclusive, com excesso de presença online, é cada vez mais importante as pessoas terem a noção de como elas podem administrar suas próprias rotinas, né? Porque no final, acho que um consenso do nosso painel é de que a gente tem sim novas vulnerabilidades sendo intensificadas, mas também novas oportunidades. E aí fica aí o convite para quem tiver interesse,
com dicas bem práticas de gerenciamento das suas contas nas redes sociais, para gerenciar o tempo, mas também para gerenciar a qualidade dos conteúdos que você segue e parar também para pensar sobre o seu próprio uso, para que ele se torne ainda mais inspirador, né? Porque às vezes menos horas pode ser mais positivo e inspirador, mas também às vezes poucas horas mal administradas podem fazer muito mal para a saúde mental das pessoas, e aí fica o convite para que vocês possam acompanhar. E aí, por fim, dá o canal que as pessoas comentaram, né, o canal de ajuda da cefranet.org.br. Minha colega Juliana Cunha, que apareceu aí na tela da apresentação da Karen, coordena o canal que está à disposição para os usuários de internet que sofram alguma violência online, totalmente gratuito, um acolhimento, inclusive, para orientar o encaminhamento de futuras denúncias. Então, eu tenho já uma lista enorme aqui de perguntas, eu vou começar com elas, e aí tem uma que é mais direcionada para a Dani, e depois tem algumas que são mais gerais, a gente pode fazer circular a palavra, mas a pergunta do Rogério Matos, Dani, sobre como trabalhar o problema da marcação, né, dos likes, e acho que marcação também de arrobas, talvez, dos conteúdos que desenvolvem baixa estima, depressão nas crianças e adolescentes. Ele fala, será que é o caminho banir mecanismos? Eu acho que é uma pergunta interessante para Dani, mas eu vou fazer um bloco, tá, Dani, para que você possa responder junto, porque tem uma outra aqui para você também. A Rara pergunta se você tem dados de quantos usuários tiveram acesso a esses conteúdos voltados para o bem-estar no contexto da Covid. É interessante, se puder, comentar sobre isso. Ela ainda fala que isso tem relação com, né, a plataforma é tão gigante, e ela pergunta, será que o usuário comum tem tido acesso a isso? E um complemento da pergunta do Rogério, aí fecha essa para você, Dani. Ele fala, as redes sociais têm como filtrar automaticamente conteúdos nocivos? As soluções para simplificar os caminhos de denúncia também para os usuários, né? Então, acho que, certamente, eu sei que a Dani tem muitas coisas para contar sobre isso. Depois eu volto com os demais para a gente fazer outras perguntas, que tem pergunta para todo mundo aqui. Legal, perguntas bem bacanas, bem complexas, mas boas, que trazem a oportunidade de a gente discutir melhor o assunto. Bom, sobre a primeira pergunta, no Facebook e no Instagram, o que a gente tem feito é procurar curar e ressaltar conteúdos que trazem, na verdade, a promoção de bem-estar, aquele movimento que a gente chama de body positiveness, ou de trazer uma perspectiva positiva sobre o seu próprio corpo. Então, algumas maneiras que a gente também faz para não fazer com que as pessoas tenham acesso a conteúdos nocivos. No Instagram, quando as pessoas buscam conteúdos, normalmente é feito pela busca pelo hashtag, né, no buscador. E tem hashtags que a gente simplesmente proíbe, então que não só não levam nenhum conteúdo, mas levam a, por exemplo, um recurso, uma informação sobre por que ela não deveria estar buscando engajar esse tipo de conteúdo. E a gente também tem as hashtags sensíveis, que são hashtags que indicam que a pessoa talvez esteja precisando de ajuda. Então, se a pessoa buscar, por exemplo, hashtag suicídio, depressão, ansiedade, etc., o que o Instagram faz é mostrar um aviso para essa pessoa, falando, olha, você está precisando de ajuda? Estamos aqui para ajudar. E aí ele vai direcionar para recursos, para dicas de especialistas sobre como lidar, se estiver pensando nas questões de suicídio, e mesmo o telefone de uma linha de ajuda. Aqui no Brasil a gente trabalha há muitos anos em parceria com o CVV, então ele já pode ter acesso direto a falar com voluntário, seja por telefone, seja para o site do CVV, onde eles têm um chat que a pessoa pode falar. Então, existem outras maneiras que a gente também está trabalhando isso. Então, a Karen trouxe mais um exemplo. A gente trabalhou com o Instituto Vitaleri para que eles curassem páginas e perfis no Instagram que trazem uma série de coisas positivas para a promoção da saúde mental. Qual a ideia? A ideia é promover, direcionar as pessoas para que elas possam acessar muito mais esse conteúdo. Além disso, a gente tem as nossas políticas, que a gente frequentemente vai trabalhando com especialistas para entender como melhorar, mas com o intuito de justamente estabelecer essa linha entre o que é um conteúdo nocivo que incentiva, glorifica,
torna como um ato heróico o engajamento, né, nesse tipo de comportamento relacionado ao suicídio, automutilação ou depressão, e o que muitas vezes, e aí é importante também diferenciar, o que pode ser um pedido de ajuda, porque nós sabemos também que as nossas plataformas estão numa posição única para as pessoas expressarem o sofrimento emocional que elas estão sentindo naquele momento. Se nós simplesmente removermos esse conteúdo, o que a gente está fazendo, além de tirar a oportunidade da pessoa se expressar, que pode sim ter um efeito terapêutico, a gente também está tirando a oportunidade de que os familiares e amigos próximos saibam que ela está nessa situação. Então, também a gente tenta desenhar uma linha para que as pessoas possam sim expressar o sofrimento emocional delas na nossa plataforma, e aí, em vez de remover, o que a gente pode fazer é enviar recursos para essa pessoa, para orientar ela a buscar ajuda, quais são as ajudas disponíveis, e a gente também trabalha com um time especializado, porque em caso de risco iminente de suicídio, quando a gente identifica que uma pessoa fez uma postagem que provavelmente ela está num risco iminente do ato do suicídio, a gente também liga para autoridades locais e avisa que essa pessoa está nessa situação. E com essa abordagem, felizmente, já foi possível salvar muitas vidas em parceria com autoridades policiais, bombeiros, etc. Então, só para esclarecer um pouquinho mais, espero que eu tenha esclarecido, mas se quiser pode refazer a pergunta. A segunda pergunta é sobre se a gente tem dados de pessoas que tiveram acesso aos conteúdos voltados para o Covid. Sim, nós temos dados. Até hoje, 2 bilhões de pessoas acessaram os conteúdos de Covid na nossa plataforma, tanto no centro de informações, mas também em outras áreas. A gente não deixou só no centro de informações. Foram feitos vários tipos de pop-up para trazer essa informação. Exemplo, hashtag, onde as pessoas procuram informação sobre isso, aparece o pop-up com informações da OMS, PARO, Ministério da Saúde daqui. Outro jeito, eu mesmo ontem postei no meu Instagram pessoal sobre o painel. E como o painel tem o título escrito Covid, automaticamente na minha postagem já apareceu um banner. É automático, eu não tenho controle sobre isso. Aparece um banner para todas as pessoas que têm acesso a essa publicação, escrito: essa postagem contém informações sobre o Covid. Aqui está um link oficial com informações. E aí te leva para o link do Ministério da Saúde, que é aquele link que a doutora Priscila comentou, que tem todas as informações sobre o Covid em tempo real, mas também tem uma seção sobre fake news, em que eles falam sobre o que é verdade e não é verdade sobre o Covid. Então, essa comunicação está sendo feita de várias maneiras, conforme as pessoas vão interagindo na nossa plataforma, para que, de fato, as pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade. Qual era a última pergunta? Eu já esqueci, desculpa. Eu acho que era sobre o volume de acessos aos números. Eu acabei de responder essa. Tá. Então, acho que era essa. E da denúncia, dos canais de denúncia, né? Para facilitar os canais de denúncia. Sim. Ele falava sobre... não tem como o Facebook fazer uma filtragem prévia de publicações que podem ser nocivas. Prévia, acho que não, né? Porque prévia seria censura prévia. Mas, muito rapidamente, cada vez como a gente desenvolve tecnologia para detectar, a intenção de desenvolver tecnologia de detecção é que essa tecnologia, em segundos, muito rapidamente, fez o upload na plataforma, ela consegue detectar esse conteúdo nocivo e aí alertar os nossos analistas que vão olhar esse conteúdo. Os conteúdos são priorizados segundo o dano de risco. Então, obviamente, que se a tecnologia detectar um conteúdo de suicídio, por exemplo, isso entra como prioridade número 1 para os nossos analistas, para que eles rapidamente possam tomar os protocolos cabíveis em cada situação. Então, a empresa, sim, investe muito pesadamente no desenvolvimento de tecnologia de detecção, inteligência artificial, classificadores, aprendizado de máquina, são alguns termos técnicos que nada mais significam que usar a tecnologia para mais rapidamente conseguir chegar a esses conteúdos nocivos. Mas, claro, a gente sempre orienta todas as pessoas nas plataformas a denunciar os conteúdos e a gente vem trabalhando para facilitar o acesso à denúncia. Então, todo o conteúdo da nossa plataforma pode ser denunciado, você pode clicar nos 3 pontos, por exemplo,
denunciar esse conteúdo ou dar feedback sobre esse conteúdo. Ali tem algumas opções, na verdade não importa qual opção você mandar, a gente vai olhar de qualquer forma, mas se, por exemplo, você puder classificar, como por exemplo, um conteúdo de suicídio e automutilação, isso vai ajudar a gente a conseguir priorizar melhor esses conteúdos. Então, acho que é isso. Excelente, Dani. Então, nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria passar aqui a última pergunta para os colegas poderem responder livremente e, se não, fazer suas considerações finais já comentando essa última pergunta para a gente não prejudicar os próximos painéis. Então, o Rogério fez uma pergunta que acho que já foi um pouco respondida, mas podem considerar, né, no comentário final, como introduzir no dia a dia dos usuários de internet as indicações de fontes e orientações de conteúdos de apoio para as pessoas mentalmente afetadas pelo isolamento do Covid, né? Acho que a Dani já deu uns exemplos, a Karen também, mas acho que a gente poderia usar essa pergunta para poder encerrar. E uma outra que é também em relação às crianças, acho que a Priscila comentou isso, mas é uma pergunta sobre como também acompanhar as crianças para elas não terem perfil onde não é permitida algumas idades. Então, eu ia passar, por gentileza, uma rodada, Karen, Luísa e Priscila, de considerações sobre essas perguntas e já as suas palavras finais, que a gente já está com 7 minutos para acabar. Podemos começar com a Luísa na ordem inversa agora, na ordem Luísa, Priscila e Karen, por favor. Tá certo, obrigada, Rodrigo. Eu queria agradecer a possibilidade de ouvir as falas e de estar com vocês novamente, é sempre um prazer. Eu acho que debates, né, multissetoriais, eles são sempre muito ricos e uma grande satisfação para a gente poder divulgar nossos dados e saber que eles estão sendo usados, né, para iniciativas diversas, né, nos diferentes setores. Se eu puder reforçar 2 pontos assim da minha fala, eu acho que é importante que a gente tenha sempre uma perspectiva bastante equilibrada entre riscos e oportunidades que são criados online para crianças e adolescentes, e também o fato de que, falando especificamente sobre bem-estar envolve muitas dimensões que passam pela saúde física e mental, mas envolvem também outros aspectos de educação, desenvolvimento de habilidades, privacidade. Então, a gente tem que ter um olhar também multidimensional e que considere camadas da sociedade de informação que também são muito distintas, né? Não existe uma camada única e a gente tem que estar sempre atento, né, ao que significa bem-estar em diferentes contextos. Em relação a dados, fontes para um uso mais seguro, a gente espera, né, que os nossos dados informem ações como a gente vê acontecendo, informem políticas públicas também, o que acontece, né, ao longo dos anos e nesse período de urgências para o ensino remoto, tal, a gente também fica muito feliz em que nossos dados tenham sido usados em políticas públicas. E também o NIC desenvolve cartilhas, formação em parceria, né, com a SafeNet, para orientar pais, professores e adultos, né, de uma forma geral, responsáveis de uma forma geral. A gente tem tudo disponível no site do NIC-BR sobre um uso seguro e responsável da internet. Me coloco à disposição para debates e com mais profundidade em dados que foram apresentados e outros que não foram apresentados. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada também, aproveito para agradecer. Olha, tem tanta coisa, é um tema tão apaixonante, tão necessário, que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira falando. Eu fico muito feliz, eu vou só terminar tentando responder, não tem fórmula mágica, eu acho que a gente não consegue controlar 24 horas os filhos, a gente não consegue controlar as crianças, eu não gosto muito dessa palavra controle, então eu acho que a gente tem que realmente ir pela conscientização. Nesse aqui, eu estou vendo que vai ficar disponível, né, aqui no HTTP, Special Chat, Fórum Internet 1.0, eu acho que a Karen, a Daniela, a Luísa, elas deram várias dicas de como as pessoas podem ter acesso a dicas de como ajudar os seus filhos, os seus amigos, as pessoas. Então, tem muita informação. Esse excesso de informação, como a gente diz, pode criar um mal-estar, mas eu acho que também do outro lado ajuda muito. Eu queria também, lembrando, a querida Juliana, competentíssima, também tem o Helpline
da SaferNet. Eu sempre gosto de falar do site da SaferNet, porque eles reúnem, é um conglomerado de informações. Então, eu termino aqui. Eu acho que não tem fórmula mágica, mas tem atenção. A gente tem que ficar atento a sinais. E esses sinais, para os pais que quiserem, para os adultos que quiserem, adolescente também, mas eu acho que os provedores, naquela responsabilidade solidária, como a Dani já falou, têm também oferecido serviços de ajuda, todos os provedores devem fazer, a gente deve fazer, não é porque a gente vê um papel na rua que foi jogado por outra pessoa que a gente não vai colher, né, para deixar a cidade mais limpa. Então, assim, eu só termino com isso. Para mim, assim, esses sites que foram mencionados aqui, a SaferNet, são uma grande fonte de inspiração, de educação e de dica. Tá bom? Muito obrigada e fico à disposição. Bom, vamos lá. Eu também agradeço muito poder estar aqui hoje, conversar com, né, estar junto com pessoas tão maravilhosas, que estão fazendo coisas tão legais. Bom, acho que uma das coisas que eu fiquei pensando dessa última pergunta, né, é que às vezes a gente acaba compartilhando coisas, memes e fotos, e acho que talvez se a sociedade começar a compartilhar mais também como ajudar, que locais as pessoas podem encontrar ajuda e materiais de qualidade, estão fazendo a sua parte, né? Então acho que cada um precisa fazer a sua parte para a gente poder ter uma internet mais segura e mais saudável para todos. Então, quando receber alguma coisa, para pensar, será que isso que eu recebi é verdade? Será que é algo legal aí de se postar? Né? Aconteceu aí há um tempo atrás um vídeo de 2 menininhas que foi repostado. Puxa, gente, será que isso era um conteúdo legal que 2 criancinhas precisavam estar falando? Então, só para a gente poder ter uma postura mais crítica e mais reflexiva sobre o que a gente recebe e muito mais também do que a gente compartilha. Com relação às crianças, acho que o estar junto dos pais é fundamental também. Concordo com a Priscila que não é o controle só, mas é a conversa, é o diálogo, é o estar atento. Da mesma forma que eu estou atenta, eu tenho uma filha de 13, o que ela está fazendo fora, também o que ela está fazendo na internet. Não como controle, mas para a gente poder orientar e poder estar junto e construir um caminho que leve ao bem-estar nos mais diversos níveis de bem-estar, né, Luiz? Adorei o que você falou, acho que é isso mesmo. A gente tem muitos Brasis, a gente precisa conectar e considerar as diferentes realidades de acesso e de diversidade que a gente tem no país. E é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Perfeito, Karen. E acho que agora eu queria passar para o colega Guilherme, que fez um resumo e um relato que vai ficar disponível depois mais completo para os arquivos do fórum. Mas, Guilherme, por favor, se puder fazer aí uma consideração final também e um resumo nesses minutinhos finais. Certo, obrigado, Rodrigo, obrigado às convidadas também, acho que trouxeram diferentes visões sobre a mesma questão, né? A gente falou sobre diagnóstico, a gente falou sobre mapeamento, a gente falou sobre ferramentas. Eu separei aqui 4, que acho que são 4 desafios que a gente tem para a discussão de saúde mental e bem-estar na internet, que eu acho que podem ser consensos entre as discussões que a gente teve aqui, né? Primeiro, seria a democratização do debate sobre saúde mental na sociedade como um todo, fazendo circular conteúdos de qualidade sobre o tema. Isso acho que é um desafio para a gente. O segundo desafio, endereçar nas políticas públicas as desigualdades sociais para acesso à conexão, dispositivos, habilidades da internet, entendendo esse debate também como parte do debate sobre uma concepção mais ampla de saúde mental, que foi o que a Luísa trouxe para a gente. O terceiro ponto seria a promoção do desenvolvimento de orientações e ferramentas pelas redes sociais, um pouco do que a Daniela trouxe. Então, equalizar o combate à circulação de conteúdos nocivos, ao mesmo tempo em que se mantém a transparência do processo, garantindo também a liberdade de expressão e outros direitos constitucionais. E, por último, o envolvimento de atores, né? Então, empresas, escolas, governos, sociedade civil, comunidade acadêmica e técnica, trabalhando em conjunto por soluções que sejam transparentes, responsáveis e acessíveis em termos de saúde mental, né? Essa só é bastante de colocar o foco nas novas potencialidades, endereçando as vulnerabilidades como parte importante do trabalho que a gente faz para pensar o uso de internet. Acho que seria por aí, em termos de condensar aí essa 1h30 de discussão. Excelente, Guilherme. Bom, a gente está no tempo já limite. Queria novamente agradecer muito pela presença de vocês, quem acompanhou ao vivo, quem vai acompanhar depois.
Realmente a gente fica muito feliz, e quem sabe o ano que vem discutindo esse tema também com novos desafios de inteligência artificial, aplicações de bem-estar e autoajuda, que tem seus prós e contras também. E aí um recado final nesses agradecimentos, a gente tem aqui a organização do fórum convidando todo mundo que está assistindo, e nós também, painelistas, a entrar aqui no link, que está aí no link do chat, durante agora, só para quem está ao vivo, né, que é o spatial.chat/s/Fórum da Internet 10, um espaço de convivência, que inclusive é tão fundamental ainda que mediado, para a gente poder também compartilhar impressões e bater um papo para o contexto do fórum. Então, agradeço muito, muito pela oportunidade, e a todos vocês uma boa semana, e nos vemos aí nos links todos que foram compartilhados.